Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma quinta-feira aqui com o nosso programa da Palavra ao Coração. Como é que vocês estão? Estão tudo bem aí com você, na sua casa, na sua família? Eu estou bem também. Você está bem, Ney? Está tudo bem, Ney? Rapaz, eu estou bem demais, viu? É? Tô bem e hoje eu estou empolgado aqui com esse tema de hoje. Por quê, Ney? Hoje tem convidado especial aqui, né? Aí, rapaz. A Duda está aqui hoje, a Duda. Você conhece a Duda pela voz dela. Talvez você vai ter que ligar aí o nome à pessoa, você vai fazer isso hoje. É aquela voz de faça um excelente Não, vamos fazer melhor. Muda aqui a câmera aqui pra mim. Aí o pastor, pronto. Fala aí, Duda, o conselho do culto, Duda. Faça um excelente culto. Faça um excelente culto. Então... Agora você já sabe quem é, né? A Duda é a Duda Sombra, Eduarda Sombra, né? Ela serve conosco aqui já há alguns anos. Rapaz, desculpa interromper, não sei se é coincidência, sim, mas tem uma voz num programa de televisão que era chamado de Sombra, que ele ficava por trás, só a voz saía. É mesmo, rapaz. Pai, boa lembrança, viu? Rapaz, perdão, né? Então acho que a gente podia fazer a mesma coisa que tinha lá, botava ela só certo por trás falando, ao vivo na hora, né? Você, ei, irmã Maria, faça excelente culto, né? Olha, a Duda Sombra é casada com o Felipe Sombra, né? Escolheu o homem que dá sombra, né? Isso é de Deus, viu, minha irmã? Isso é de Deus. Trabalha na comunicação da cidade, né? Durante o tempo de trabalho cotidiano e serve no livro Influência, nos adolescentes, que eu amo tanto. Eu também. Já servi 3 anos e 25 dias nesse lugar, então é um lugar muito especial que você e o Felipe estão lá. Glória a Deus. Hoje o nosso programa vai falar sobre a mordomia do tempo. E esse é um desafio muito grande, sobretudo nessa era moderna, eu creio. Eu não vivi nas épocas passadas, pastor, então eu só sei falar sobre essa era moderna, né? Mas eu vejo muita gente que se aproxima de nós, que chega na mesa do aconselhamento e que fala, né? Tem aquelas pessoas que vivem dizendo assim, ó vida, ó azar. Bom era o tempo passado, como era bom aquela época, que não existia isso, que não existia aquilo, né? E tem gente também que está vivendo num tempo futuro, esqueceu o presente, não olha para trás e está vivendo para um tempo futuro. E isso também não é bom. E aí vem toda a questão que nós vamos conversar hoje, né? Muitas perguntas aqui que fizeram, que você fez aí na internet, nas nossas redes sociais, sobre como é que nós vamos gerir a nossa vida e a nossa agenda, né? Sem deixar o tempo passar, sem deixar com que as coisas, a vontade do Senhor passe nas nossas vidas. Então eu creio que hoje você vai ser muito edificado como todos os outros programas. E aí, pastor, vai chamar a vinheta? Como é que vai fazer, pastor? O senhor vai chamar a vinheta? Chama a vinheta aí, né? Roda a vinheta. Voltando aqui com o nosso programa de hoje, falaremos, na verdade, sobre mordomia do tempo. E Duda, você é publicitária, né? Eu já prestei serviço e ainda presto serviço para agência de publicidade. Eu sei como é difícil você controlar esse tempo. A gente produz uma peça, você com peça gráfica, eu com peça de vídeo. Você produz uma peça e tem que corrigir, tem que alterar, e o prazo é curto, isso e aquilo. Então, se não tiver uma boa mordomia do tempo, a gente acaba se perdendo em tudo isso. Tem família, tem ministério, né? Então tem tudo isso. Então acho que vale a pena a gente conversar sobre essa mordomia, principalmente com você, sendo essa publicitária aí, tão agitada nesse tempo, Duda. E a primeira pergunta já vai para você. Obviamente a pergunta inicial é o que é mordomia do tempo, né? E eu queria chamar a atenção para esse nome mordomia. Nós falamos de outras mordomias, mordomia financeira, mordomia do corpo antes, e as pessoas entraram assim, algumas pessoas não entenderam esse termo mordomia. É bom até você falar sobre isso, Duda, que as pessoas entendem mordomia como um serviço relaxado, né? Poxa, eu tenho um mordomo, alguém que vai fazer alguma coisa por mim. Não entenderam exatamente o que significa mordomia. Então, já vai começar aí, diz aí pra gente o que é mordomia do tempo. Oi, gente, paz do Senhor, prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que fala tanto com a gente, que está relacionado completamente com o nosso dia a dia, né? Quando a gente fala sobre mordomia do tempo, essa palavra mordomia vem de mordomo, né? O mordomo, ele é aquele que administra, é aquele que cuida, é aquele que zela, né? Então, se nós falamos sobre mordomia do tempo,
nós falamos sobre essa questão de administrar o uso do nosso tempo. Como nós vamos organizar as nossas atividades, aquilo que a gente vai fazer, as nossas prioridades, dentro do tempo que nós temos. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo todos os dias, né? 24 horas por dia. A gente estava até conversando aqui antes do programa começar. A gente não tem como diminuir essa quantidade de tempo conforme as nossas necessidades. O que nós temos que fazer é administrar as atividades que nós fazemos dentro desse tempo. O que é prioridade, o que é que eu vou fazer, como eu vou controlar essas atividades e não o tempo, né? Sobre a questão de mordomia do tempo, o que é isso? Me vem 2 textos bíblicos na mente, né? Primeiro, Efésios 5, 15 ao 17, que diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, né? O texto é bem claro sobre o quanto nós devemos e nós precisamos aproveitar bem o tempo. Na verdade, quem não aproveita bem o tempo é tido como tolo, né? E nós não podemos ser insensatos com o tempo que Deus coloca em nossas mãos, né, para a gente administrar. E um outro texto que me vem à mente é da criação, tão conhecido por nós, Gênesis 2, do 2 ao 3, que diz assim: e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Deus não precisava descansar, mas Ele descansou para nos dar o exemplo que nós precisamos descansar, né? Nós temos muitas atividades, muitas obrigações, muitas coisas que são demandadas da gente, né? Como o filho compartilhou. Família, a igreja, o nosso serviço, tantas coisas que nós temos para fazer. Mas ainda assim, Deus nos deu o exemplo de que nós precisamos descansar. Deus administrou o tempo, dividiu cada dia da criação em um dia específico. Ele não teve pressa de fazer todas as coisas para nos dar esse exemplo. Então, assim, quando a gente pensa sobre mordomia do tempo, é o que é que nós temos feito com o tempo que Deus tem colocado em nossas mãos. Maravilha. Interessante também esse versículo inicial que a Duda leu, que fala sobre compreender a vontade de Deus. Então, a mordomia, ela tem muito disso. Como que eu vou administrar o uso do meu tempo? O tempo é uma criação de Deus, ele foi criado por Deus e ele é servo de Deus, ele está a serviço de Deus. Então, eu vou compreender a vontade de Deus para fazer uso desse tempo de forma que Deus também seja honrado. E esse ponto final, né, também aí de ela lembrar da criação. Lembrando que quando falamos em administrar o uso do tempo, geralmente a gente lembra de atividade, de tarefa, lista para estar o tiquezinho do que foi feito, corrigir, conseguir. E Deus deixa bem claro que não é só atividade. É atividade, é trabalho, mas também é descanso. Quando você usa o segundo texto aí do descanso, eu um dia tive uma percepção incrível sobre esse texto, porque Deus fez o homem no 6º dia e no 7º ele ordenou o descanso. Ele descansou e ordenou o descanso. Isso para mim ficou claro que, na verdade, descansar para Deus é tão importante que o homem começou descansando. Ele não começou trabalhando. Deus fez o homem e disse, agora descansa e amanhã a gente começa a trabalhar. Então, o trabalho veio depois do descanso. Agora, também isso não é uma ode a você ser preguiçoso e só descansar. Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com a mordomia do tempo, realmente, aprender a descansar em Deus. E eu creio que nós vamos falar muito mais sobre isso daqui a pouco, né? Isso aí. Próxima pergunta é: como saber se estou sendo um mau mordomo do meu tempo? Uma coisa que a gente já compartilhou aqui nos outros programas anteriores, né? Sobre a questão da mordomia do corpo, a mordomia financeira, nós não nos esquecermos que nós somos alma, corpo e espírito, né? Então, como a gente pode saber se nós estamos sendo mal mordomos com esse tempo que nós temos? Como está a sua alma? Como está o seu emocional, né? Você está bem? Como está o seu trabalho?
Você tem trabalhado com excelência? Quando você trabalha, você consegue focar 100% naquilo? Você consegue realmente se dedicar àquilo? Como está a sua vida com Deus, né? O seu tempo devocional, o seu tempo de leitura da Bíblia, o seu tempo de oração. Como você tem praticado as disciplinas espirituais, né? Que é algo também que a gente já conversou aqui nesse programa. Então, assim, quando a gente para pensar sobre isso, se nós estamos sendo mal mordomos do tempo, nós não conseguimos enxergar um equilíbrio entre isso. Será que eu estou trabalhando demais, me desgastando demais, me esforçando demais, às vezes para realizar um sonho, e eu estou perdendo a oportunidade de servir na casa de Deus, de estar com a minha família, de cuidar das minhas emoções, né? Às vezes a gente se dedica muito, de forma muito intensa, a uma área específica da nossa vida, e a gente esquece que existem outras coisas que precisam ser geridas, né? Quando nós não estamos bem espiritualmente, nada flui, né? Então, assim, eu preciso dar prioridade para a minha vida espiritual, para o meu relacionamento com Deus. Mas eu também preciso cuidar das outras coisas que Deus colocou nas minhas mãos. Se Deus me deu um trabalho, eu preciso trabalhar bem. Eu preciso fazer aquilo que eu tenho para fazer dentro do tempo que eu tenho para fazer. Se Deus me deu a oportunidade de servir na igreja, eu preciso servir com o melhor que eu tenho, com aquilo que está nas minhas mãos. E aí, quando a gente para justamente para pensar sobre essa questão, é quando a gente não consegue encontrar um equilíbrio entre isso, né? Entre essas atividades. Muitas vezes nós podemos estar a todo vapor servindo na igreja, mas nós estamos muito cansados mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, né? Às vezes nós nos dedicamos muito ao fazer e nós não cuidamos das nossas emoções, nós não cuidamos desse tempo de descanso que a gente compartilhou, né? Que Deus nos deu como exemplo. Então eu vejo que quando a gente enxerga que não existe um equilíbrio nessas áreas, aí nós estamos vendo que nós não estamos sendo bons mordomos do tempo que Deus nos deu. Então é necessário um planejamento. Sim, vamos chegar lá. Pronto. Então, deixa eu iniciar aqui essa pergunta. Sim. Trazendo a imagem para a nossa casa. Eu vou trazer para mim. Menino vai para a escola de manhã cedo. Aí tem que organizar quem vai para a faculdade, quem vai estudar. Meu Deus. Aí tem alimentação, né? Aí tem atividades extracurriculares dos meninos. Você vai pegar a menina na escola, vai levar para um canto, vai levar para o outro. Aí tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, como você consegue ou como conseguir planejar um dia para poder executar todas as responsabilidades que um dia me dá, ou então me cobra, e ter o meu tempo correto, com a minha mordomia do tempo, de uma forma que agrade ao Senhor? E eu até coloco mais um peso aí nessa pergunta, né? Porque eu acho que uma das frases mais comuns dessa era que nós vivemos é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não, por que você não... Não, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo para nada, né? Eu ouvi uma verdade repetida nas redes sociais, é que as redes sociais vieram para provar que, na verdade, a palavra não tenho tempo é mentira. Quando você pega aí no seu smartphone aí, aquele tempo de uso das redes sociais, você toma um susto da quantidade de tempo que você, entre aspas, desperdiçou. Claro que nem tudo é desperdiçado, porque a gente utiliza também as nossas redes sociais de maneira correta, mas uma boa parte é jogada fora. E aí, como é que fica essa pergunta aí em relação a não tenho tempo? Isso é verdade mesmo? Respondendo primeiro à pergunta do Neibson, né? Todos nós temos o mesmo tempo, né? Eu tenho 24 horas por dia, o Neibson tem 24 horas por dia, o pastor tem 24 horas por dia e o Kias tem 24 horas por dia. O que é que a gente faz com essas 24 horas é que vai diferenciar, né? O pastor tem atividades pastorais, eu tenho outras atividades e assim por diante. Então, todos nós temos tempo, o mesmo tempo, na verdade, né? Não existe essa questão de não ter tempo. A diferença está em o que é a nossa prioridade. O que é que eu tenho feito com esse tempo, como eu tenho usado esse tempo? E aí a gente entra na pergunta que o Iquias fez, que é justamente, a resposta está na pergunta, na verdade. Como eu planejo o meu tempo, as minhas prioridades, planejando e definindo prioridades, né? Perfeito. Você nunca vai planejar seu tempo, você vai planejar prioridades.
Perfeito. Exatamente. Explica melhor isso aí, pastor. Eu não consigo planejar o tempo, né? Porque o tempo não é meu, né? O tempo já foi planejado por Deus e estabelecido por Deus. Eu não consigo ter gestão sobre o tempo. Então, eu consigo ter gestão sobre a minha vida e sobre as minhas prioridades. Isso Deus me permite gerir. E aí é onde entra a questão de definir prioridades. Isso é fundamental. Essa questão que a Duda colocou. Definir prioridades. Por quê? Muita gente pensa em planejamento, ele coloca atividades. Aí depois de colocar as atividades, ele vai organizar nos bloquinhos de tempo. Porque o tempo eu não mudo, eu mudo as atividades. O tempo é o mesmo de sempre para todos nós aqui. Aí eu começo a trabalhar, a colocar as atividades dentro do tempo. Só que, olha, eu estou sendo movido por atividade, não por propósito. Enquanto eu não definir a minha prioridade, eu vou continuar tendo frustrações. Então, eu tenho que saber qual é o meu propósito, quais são as minhas prioridades. A partir disso, é onde eu vou saber que atividades estão alinhadas ou não com isso. Se essas atividades não estão alinhadas, eu preciso pegar elas e jogar no pacotezinho de lixo. E redefinir quais são atividades que vão me ajudar dentro das prioridades. Mesmo se a prioridade for boa, pastor? Mesmo se a atividade for boa? Por exemplo, eu digo muito que minha família é uma prioridade para a minha vida. Né? Prioridade 1, Deus. Segunda prioridade, família. E aí, quando eu for ver as minhas atividades relacionadas com a família, elas não encontram espaço na minha agenda. Porque eu não fiz a minha agenda de acordo com a minha prioridade. Eu fiz a minha agenda focada e orientada às minhas atividades. Eu me preocupei mais em fazer as minhas atividades caber dentro do tempo do que usar o tempo em favor das minhas prioridades. Por isso que a gente entra na questão de administrar o uso do tempo ao invés de administrar o tempo. Então é justamente isso, muito bem colocado. A gente precisa definir. Tem gente que nem gosta do uso do nome prioridades, né? Porque prioridades é algo que foi usado mais recentemente. Prioridade é prioridade, é o primeiro, né? Então, definir qual é o meu propósito, minha prioridade, a sequência do que é mais importante para mim e administrar isso. E a partir disso, quais atividades eu preciso para alcançar isso. E aí sim, nesse momento é onde você vai pegar e vai ter que passar a navalha, porque você vai achar atividades que estão ocupando o teu tempo e não estão te ajudando a cumprir o teu propósito e não estão alinhados com a tua prioridade. Meu Deus, isso é muito difícil. Jesus nos ajude. Jesus. Neis, bora... quer falar mais alguma coisa? Ela vai falar um pouquinho sobre essa questão do planejamento, né? Fala mesmo, agora eu estou me tremendo todinho. Fala aí, em nome de Jesus. Eu estou querendo aprender isso aí, viu, Duda? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre essa questão de prioridade é porque muitas vezes nós dizemos que o nosso relacionamento com Deus é uma prioridade, mas nós não nos dedicamos o suficiente para mostrar que isso é uma prioridade, né? Como o pastor compartilhou a respeito da família, né? Se é uma prioridade, eu vou separar um tempo de qualidade para viver esse momento, né? E aí, quando a gente foca nessa questão de como planejar o meu dia, como é que começa o seu dia, né? Como você começa o seu dia? Deus está no início do seu dia? Se Deus está no início do seu dia, Ele é a sua prioridade. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer devocional pela manhã, porque cada pessoa funciona de forma diferente, né? Mas nós precisamos colocar Deus como a prioridade da nossa vida, no início do nosso dia. E a partir daí, vem as outras prioridades, né? O que nós temos que fazer no nosso dia, quais são não só as atividades, mas aquilo que realmente tem a ver com o propósito de Deus pra gente. Claro que nós temos atividades, coisas a cumprir, tarefas, trabalho, enfim. Mas nós precisamos organizar e começar tudo em Deus, né? Tudo começa em Deus. Então, nós precisamos também começar o nosso dia nos dedicando a ter um tempo de relacionamento com o Senhor, um tempo de qualidade com Deus. E, a partir daí, definir o que nós vamos fazer, né? A resposta está na pergunta, porque o segredo é justamente planejar. Eu não tenho como simplesmente sair correndo e fazer todas as atividades sem um planejamento, porque senão eu não dou conta. E todos nós não daremos conta, né? Porque todos os dias aparecem mais coisas e mais coisas para a gente fazer. A gente precisa definir realmente o que é prioridade e nos dedicar a essa prioridade. E tem muita gente que planeja planejar, né?
Mas não executa, né? verdade. Ela planeja o planejamento da planejação do planejatório. Mas ela não chega lá, nunca, porque realmente planejar é muito charmoso, Quer né? fazer o estado perfeito da arte, né? Exato. E nunca se move, né? Vai orar, aí ela planeja. Não, eu vou fazer o meu quarto de oração primeiro. Eu só vou começar a orar quando eu fizer o quarto de guerra, que assistiu o filme, quarto de guerra, e quando tiver o quarto de guerra pronto, tiver na penumbra, uma luz de fundo, eu tomar um banho, botar uma estola sacerdotal, e aí eu vou começar, aí o cara dorme, o negócio desse eu durmo bem rapidinho, né? Planejar é importante, mas executar tem o mesmo grau de importância, senão você fica planejando o planejamento a vida todinha e não sai do lugar, né? Verdade. É isso aí. Vamos dar um break aqui rapidinho, só para a gente tentar organizar todas as informações que a gente Tá tudo recebeu confuso aqui. aqui, tá tudo embaralhado agora, viu? Já já a gente volta, meus irmãos. Vamos voltando aqui com a pergunta, essa daqui. Pastor, responda essa pergunta aqui, pastor. Como diferenciar as atividades que devo ou não recusar? Bem, essas atividades que a gente deve ou não recusar. Primeiro, se essa atividade é uma atividade ruim, você não tem problema de recusar. Perfeito. É muito tranquilo, é muito fácil. O problema é quando é uma atividade que você tem gosto de fazer, você gosta de fazê-la, e que essa atividade é uma atividade boa em si, né? Ela é benéfica, ela não é pecado, pelo contrário, né? E aí o que acontece, filho? Essa atividade, ela é boa, você é capaz de fazer, mas essa atividade te impede de fazer melhor o que Deus mais quer que você faça, né? Então isso acontece na vida de todos nós. Essa é a que a gente tem maior dificuldade de dizer não, porque a gente teme dizer não de alguma forma e contrário à vontade de Deus. Só que na verdade a gente não percebe que dizer sim para ela nos impede de fazer exatamente o que Deus nos chama a fazer, né? Por exemplo, eu tenho um chamado para o Ministério da Palavra, eu tenho um chamado para o pastoreio, eu tenho um chamado para trabalhar com liderança. E coisas boas que eu faço? Uma das coisas boas que eu faço é trabalhar com aconselhamento. Mas quando eu trabalho com aconselhamento, isso me tira muito tempo. Faço com prazer, faço com alegria, vejo vidas sendo transformadas, mas quando eu lido com aconselhamento, isso tira muito tempo. Tira tempo de eu produzir, tira tempo de eu preparar uma mensagem, tira tempo de eu produzir texto. E aí o que acontece? Tira tempo de eu lidar com as questões da liderança. E aí o que acontece? Tira tempo de eu preparar outras pessoas para aconselharem. Então, quando eu me dedico a aconselhar, tem muitas coisas que Deus confiou a mim fazer que deixarão de serem feitas. Porque eu estou com minha agenda muito ocupada com aconselhamento. Então, o que eu fiz? Reduzi drasticamente o número de aconselhamento que eu faço. E distribuímos na equipe pastoral. Por último, usei o tempo que eu aconselharia para ajudar pessoas a entrar no processo de aconselhamento. Diminuir meu tempo de aconselhamento. Aconselhar é bom? É. Eu conseguia trabalhar o aconselhamento? Sim. Deus me deu dons e habilidades para trabalhar no aconselhamento. Vidas foram transformadas através do aconselhamento? Sim. Presenciei isso, testemunhei isso. Mas eu precisava preparar pessoas para cuidar disso, para que eu pudesse cuidar de outras coisas que outras pessoas não poderiam fazer, não porque elas não têm capacidade, mas porque Deus não chamou elas para essas questões, confiou a mim. E lá naquele dia o Senhor vai cobrar de mim, filho, peraí, você fez muita coisa boa, mas eu não te chamei para fazer só isso. Outra coisa que eu fiz, que é uma questão bem difícil dentro do contexto da nossa denominação. Na nossa denominação, o pastor principal, o pastor sênior, ele é também o presidente, né? Então, ele é pastor e é presidente.
Então, ele tem uma função espiritual e ele tem uma função organizacional. E aí o que acontece? Dentro disso, eu tenho uma responsabilidade sobre toda a organização, como senhor, como um presidente da organização. Isso consome um tempo que você não imagina. E é bom. E é muito bom, isso é preciso, né? Mas isso consome um tempo que você deixa de ser pastor para ser só presidente. Porque as demandas organizacionais, elas são muitas. E muitas vezes ela é para agora. Né? O que fiz? Trouxe uma pessoa para perto, senhora, agora essa parte aqui quem vai estar despachando é você. E eu vou ficar mais livre para correr na questão pastoral. Era bom? Era. Eu fazia com muito zelo, com muita responsabilidade, fazia. Mas aquilo estava me pedindo de me identificar de uma forma mais forte ao pastoreio. Isso ainda está sobre o meu olhar, sobre um direcionamento, sobre diretriz, mas no dia a dia quem vai operar isso não sou eu. Não é? Então, abro mão disso, fico mais livre para correr na questão de pastoreio, ministração da palavra, produção de material e procurar me habilitar para ajudar mais ainda a liderança a crescer. E tem a ver com frutificar, né, pastor? Sim. O fruto de 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100. Você foi chamado a frutificar 1 para 100, né? Sim. Se você não souber dar não para o que é bom, para poder dar sim para o que é excelente de Deus, você vai produzir sempre numa produção de 1 para 30 e nunca de 1 para 100. E a gente acha que não vai crescer, né? Muito pelo contrário, né? E convites, né? Por exemplo, quando eu entrei na Decidade, eu fixei o número máximo de convites que eu podia atender por mês, fora da Decidade, né? Então, qualquer convite, além daquela quantidade que eu estabeleci, ele era de cara ou não. Eu não tinha mais nem o que eu parar, pensar, será que eu vou atender ou não? Não. Não posso. Não posso. Eu podia ter algum dia disponível, mas a resposta era não posso. Porque eu tinha que ter um dia para o meu descanso e eu tinha que ter o tempo dedicado para a igreja que eu estava assumindo. Então estava limitado. Coisas boas, convites interessantes, impactos positivos que ia causar na vida de pessoas, né, através de compartilhar a palavra de Deus. Mas eu limitei. Se eu não limitasse, eu ia começar a dizer muito sim a muitos convites, e a igreja que eu estava acabando de assumir, ela ia ficar um pouco à deriva. Né? Então, cada fase é uma fase. Né? Então, hoje eu estou numa fase diferente. Hoje eu estou numa fase em que Deus está me chamando para contribuir de outra realidade. Então, isso já fez eu redefinir determinados critérios, determinados papéis, que eu tive que deixar de lado e outros que eu tive que começar a puxar mais para mim. Mas essa nova fase é porque resolveu bem a fase anterior. E aí isso me leva para um outro patamar no cumprimento dessa vocação e desse chamado de Deus. E esse ponto é muito importante porque eu acho que toca em uma coisa que muitos nós temos dificuldade, né? Nós temos a tendência de sermos muito centralizadores. Sim. E quando nós centralizamos tudo em nós não conseguimos delegar e abrir mão daquilo que é bom, mas que não é o que Deus tem para a gente, né? E nós precisamos exercer isso também, é ser mordomo do tempo que Deus colocou em nossas mãos, né? Aprender a delegar, aprender a dar a outras pessoas a responsabilidade que talvez elas vão... Talvez não, com certeza elas vão fazer muito melhor do que nós, porque elas foram chamadas e direcionadas por Deus para aquilo, né? E essa questão tem justamente a ver com o propósito e a nossa vocação. Nós existimos com um propósito, todos nós, de adorar a Deus, de glorificar a Deus. Esse é o motivo da nossa existência, né? Mas todos nós temos uma vocação específica de Deus. Todos nós vamos receber, se já não recebemos, a direção específica de Deus para a nossa vida. O chamado específico e direcionado de Deus para a nossa vida. E à medida que nós descobrimos qual é essa vocação, que nós vamos ser direcionados por Deus por esse caminho, nós conseguimos dizer não de forma melhor para as atividades que vêm para a nossa vida. Eu, por exemplo, eu sei que eu não sou chamada para multidões.
né? Eu sei que Deus me chama para capacitar pessoas e para desenvolver pessoas no relacionamento com Deus. Então, eu tenho mais facilidade em dizer não para atividades que elas vão me levar para um lado oposto a isso. Não é que elas não precisam ser feitas, elas precisam ser feitas, mas não é o que Deus me chamou para fazer, né? E nós só temos como descobrir essa vocação por meio de um relacionamento com Deus. E a gente volta para o ponto da prioridade. Se Deus é a minha prioridade e eu me relaciono com Ele, eu ouço a voz de Deus me dizendo: vá por aqui, minha filha, vá por esse caminho, esse é o propósito que eu tenho para você, essa é a vocação específica que eu tenho para você. Quando nós não temos clareza sobre a vocação de Deus para a gente, nós ficamos perdidos com muitas atividades. Nós nos ocupamos com tudo que é bom, porque servir a Deus é bom, né? Se nós pudéssemos fazer tudo o que nós sabemos fazer, é muito bom. Se eu canto, é ótimo, eu louvo ao nome do Senhor. Se eu prego, glória a Deus, vidas são alcançadas através da pregação. Se eu ensino, que bom, né? Que precioso é o ensino. Mas eu não posso fazer tudo, eu não dou conta. Então, o que é que Deus me chamou para fazer? O que é que Deus chamou você para fazer? Nós precisamos buscar esse direcionamento específico de Deus, porque é nesse direcionamento que nós encontramos os nãos e os sims que nós precisamos falar. E às vezes gera um impacto tão grande que a gente se preocupa mais com o impacto que vai gerar do que com o verdadeiro propósito, com o que eu fui chamado a cumprir. Né? Então, assim, a minha maior preocupação não é com o impacto que vai gerar. Pode gerar impacto financeiro, pode gerar impacto de tempo, pode gerar impacto de resetar tudo e ter que começar de novo, gerar impacto de várias coisas, né? E o impacto mais grave, você vai deixar de fazer aquilo que somente você deve fazer, porque foi a você que Deus confiou. Quando eu trabalhei 13 anos na área de TI, chegou um momento que Deus começou a arrancar de mim, dizer assim: o que você está fazendo aí? Chegou o seu tempo. E assim, eu tive que trabalhar nos últimos anos nessa área, no sentido de que eu sabia o seguinte, estava muito forte na minha consciência: aquilo que eu estou fazendo aqui, outra pessoa pode fazer, mas aquilo que Deus me chamou para fazer, sou eu quem preciso ir lá e preciso obedecer o que Deus está chamando para fazer. Um dia um colega não crente, na mesa de trabalho, assim, de frente para mim, disse assim: Ilquias, o que tu está fazendo aqui ainda? Eu trabalho lá com ele. Deus usa não crente também. Eu disse assim: como assim? Cara, lá sempre eu dava a palavra, período de Páscoa, Natal, toda vida que eles chamavam para eu dar uma palavra. Cara, tu tem que estar aí pregando o amor de Deus para as pessoas. Não é para estar aqui, não. A visão era clara, né? E era muito clara, né? E assim, era a confirmação de tudo aquilo que Deus chamava. E aquela inquietação que eu já tinha dentro de mim, de que tinha chegado no meu tempo ali. E assim, eu já estava cansado. Chegou o meu tempo. Mas, mesmo assim, eu saía de casa, encarava todo aquele trânsito, mas com o coração de que, assim, enquanto estou aqui, vou fazer todo o serviço necessário, com a qualidade que eu tenho que fazer, até que chega um momento que Deus diga: chegou a hora. Interessante que Deus não me tirou lá. Primeiro Ele tirou o meu coração. Disse: filho, eu quero você no outro lugar. Depois dele tirar o coração, Ele provou a minha fidelidade o tempo que eu estava ali sem ter o coração. Porque tem gente que depois que o coração não está mais, ele não é fiel. E aí Deus provou. E depois que Deus provou, e o Espírito Santo me deu graça para ser aprovado nisso, foi que Ele me tirou. Que bom que você obedeceu, pastor. Glória a Deus. Que bom que você obedeceu. Glória a Deus. Neis, próxima pergunta. Neis, a tecnologia não chegou ainda não, Sim. a ouvir o pessoal que estão assistindo o programa, mas eu acho que alguns disseram assim: aqui tá dando de pancada, tá batendo de lado aqui, viu? Mesmo, viu? E agora vai bater mais forte. Essa aqui agora é assim: quais os sintomas de alguém sobrecarregado de atividade? Você falava aí há pouco tempo aí de fazer muitas coisas, que bom que a gente pudesse fazer, né? Tem uma síndrome, né, no meio que eu trabalho, a gente chama síndrome de pato. Que o pato, ele voa, nada
e anda, né? Ele corre. Mas fazendo as 3 coisas, ele não faz nenhuma direito. Você já viu um pato correndo? É uma desgraça. Pato correndo é uma desgraça. Ele não voa direito e nada péssimo. Então, porque faz muitas atividades, né? Então, isso é um precursor aqui da pergunta, porque faz realmente... tudo e não faz nada Não faz bem. nada, pois é. Porque o pai da minha sogra, porque se sogra dá trabalho, tu imagina o pai da sogra, como é que não é? O pai da minha sogra dizia assim, quem abraça muito, pouco aperta. Né? Então a gente às vezes quer abarcar o mundo, mas não consegue apertar o mundo, né, pastor? E aí, quais são esses sintomas aí, Duda? De alguém sobrecarregado? Esse foi o primeiro sintoma, né? Falta de excelência naquilo que nós fazemos, né? O que nós temos feito, se não é feito com excelência, é o sinal de que tem alguma coisa errada, né? A gente pode até entrar um pouquinho nessa questão de ser uma pessoa procrastinadora, pode existir um pecado por trás disso, nesse sentido, mas também pode existir esse ponto de você não conseguir fazer nada com excelência porque você não tem tempo suficiente, na verdade você não administra bem o uso do tempo que você tem, né, com as suas prioridades, para fazer essas coisas. Você é muito ocupado de atividades, né? O outro ponto é a questão falta de tempo para descansar, né? Muitas vezes nós fazemos tudo com excelência, eu trabalho bem, eu sirvo bem na casa do Senhor, eu me dedico, mas eu não descanso. Eu não tenho um tempo de me desconectar das redes sociais, de me desconectar, de responder um WhatsApp, de ficar um tempo com a minha família e fazer algo que nós gostamos de fazer, né? Essa é uma prática que o Felipe e eu temos buscado fazer nesse último ano, de realmente separar um tempo de 24 horas para nós descansarmos, né? Claro que nem sempre a gente consegue, porque nós também estamos nessa luta de administrar, de usar bem o tempo que Deus tem colocado em nossas mãos. Mas nós temos buscado fazer isso porque nós entendemos que honramos ao Senhor quando nós descansamos, né? Nós seguimos o exemplo de Deus para nós. Um outro ponto é a questão da fadiga mental. Muitas vezes nós fazemos com excelência, nós descansamos, mas nós estamos mentalmente sempre cansados, né? Eu acho que todo mundo já teve vontade de desligar assim o cérebro e sair correndo às vezes, né? Porque às vezes a gente fez tudo o que tínhamos para fazer naquele dia, mas nós estamos mentalmente exaustos. E você, né? não consegue nem produzir a próxima responsabilidade, porque você já está esgotado. Isso, exatamente. Um outro ponto que eu acho que muitas pessoas vão se identificar, que é a questão de desmarcar compromissos com frequência, né? Quantas vezes, às vezes, a gente desmarca reuniões porque apareceu outra coisa para a gente fazer. E isso é uma falta de responsabilidade nossa com o compromisso que a gente assumiu com as pessoas, né? Com o tempo que a gente tem. E, por último, eu acho que é a questão de nós não cumprirmos prazos, né? Nós temos prazos para entregar o nosso trabalho, para entregar atividades. Tudo para a última hora. Exatamente. Que esse é o ponto da procrastinação, né? Eu acho que centralização também, Sim, né? também. A pessoa centralizadora, né, Duda? Sim, também. Ela puxa tudo para ela não confia que ninguém é capaz de fazer, só ela é capaz de fazer. Se ela não tiver, as coisas não acontecem. Ela pensa até que é Jesus, né? Exatamente. Eu, particularmente... Se tiver reconciliação, que hoje eu quero me reconciliar. Há um tempo atrás, eu aprendi isso com o meu líder de jovens, Caio, né? Eu tenho a tendência a ser muito perfeccionista naquilo que eu faço, né? E eu tinha essa tendência de centralizar as coisas, de não, se eu não fizer, não sai direito. E eu lembro que o Caio me disse uma vez, eu passando para ele um relatório da base, como tinha sido, né? E eu compartilhando que eu tinha dificuldade de delegar a atividade para as pessoas. E ele me disse assim, Duda, delegar é um ato de amor. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Se eu amo a Deus e se eu amo as pessoas, eu dou a elas a oportunidade de fazer aquilo que provavelmente pode sair melhor do que se eu estivesse fazendo. Porque se eu abarco muitas atividades, eu não consigo fazer com E excelência. se não sair melhor, não é problema. Sim. Porque para sair melhor, ela precisa primeiro começar a aprender. Isso. E ela não vai aprender se você não der ela a oportunidade de fazer. Se eu não me doar, né? Se eu não estiver disposta a ensinar as pessoas
a andarem sozinhas, né? Sem depender de mim, né? Que esse é o ponto do centralizador. O centralizador quer que tudo dependa dele para funcionar. E nós não somos assim. Nós somos um corpo que temos funcionalidades diferentes, né? Eu estou aqui com uma função. Nós temos claramente a proposta de cada um. A proposta de Deus é uma proposta que ele distribui, ele delega. E ele é todo poderoso e ele não precisa de ninguém para fazer absolutamente nada. Ele pode fazer tudo. Ele cria a terra e coloca na terra um representante dele. E ele faz esse representante a imagem e semelhança dele. Aquele que se levantou contra Deus, ele age de forma diferente. Ele é extremamente possessivo e centralizador. Então, quando nós agimos com essa centralização, nós refletimos a imagem daquele que se voltou contra Deus. Quando nós delegamos como ato de amor, nós realmente estamos sendo aquela imagem e semelhança que Deus colocou lá no jardim, no seu projeto original. Perfeito. Quanto à procrastinação aí, né? Eu quero declarar que eu sou um dos que lutam, né? Se eu estivesse aqui no CR, eu ia dizer, meu nome é Neipson. Eu luto contra a procrastinação. Eu sou Ilquias, discípulo de Jesus, e luto contra a procrastinação. Eu sou Ilquias Filho. Se você não sabe o que é procrastinação, vou lhe dizer agora. É quando você diz a seguinte frase: não faça hoje o que você pode deixar para amanhã. Na verdade, a brincadeira é outra, né? Mas a gente já traduz dessa forma, né? Você deixa sempre para depois. Você acha que pode dar conta depois e vai deixando. E engraçado que quando eu entendi isso, há uns 15 ou 20 anos atrás, quando eu entendi que eu era extremamente procrastinador, aí Deus me deu uma lição. Ele me deu uma lição tão tremenda que eu realmente sofri para poder combater esse defeito que eu tenho entranhado dentro dos meus ossos. Ele me deu tanta coisa para fazer, me deu tanta responsabilidade, que você fazia na hora, que eu não podia deixar mais para amanhã. Se eu deixasse para amanhã, eu não faria. E aí eu ia passar vergonha, eu não gosto de ser chamado a atenção. Então eu tinha que fazer, porque eu não queria ser chamado a atenção de ninguém. Então eu passei a ter que planejar, me programar e executar no tempo certo. Então, às vezes as pessoas dizem assim: rapaz, você é tão diligente. Quando alguém pede alguma coisa, você faz logo. Não, você não entendeu. Eu faço logo, porque eu sou tão procrastinador que se eu deixar para mais tarde, eu não farei mais. Então, na hora que alguém me pede alguma coisa, eu estou de um jeito que se alguém me pedir assim: você pode orar por mim? Não, eu vou orar agora. Deixa eu orar por você agora, porque amanhã eu vou me esquecer mais tarde. Então, eu faço logo, né? E quando nós procrastinamos, nós estamos, na verdade, dizendo que nós controlamos o tempo, né? Quando eu deixo para amanhã, quando eu deixo para depois, eu estou dizendo que eu tenho controle sobre o amanhã, sobre o que eu vou fazer depois com o meu tempo. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos diz que nós não temos esse controle. E tem todas as eventualidades, questões circunstanciais, que estão totalmente fora do seu controle. Você está contando com um tempo que você não tem. O tempo que você tem é o tempo que se chama hoje, né? Exatamente. O amanhã pertence a Deus. Essa pergunta Eita, aqui Neipson. vai começar agora, porque nós falamos de algumas coisas aqui, ou até nós abrimos falando sobre descansar, né? Você abriu com um texto maravilhoso. Que é descansar? Pois é, pastor. Esse negócio é bom, né? Uma vez disseram assim: tu vai tirar férias? Eu disse: o que é isso? É de comer esse negócio aí, é? Porque realmente a pergunta é: minha maior dificuldade, eu tenho a impressão que essa pessoa que fez essa pergunta sofre muito. Minha maior dificuldade é o tempo de descansar. Por onde devo começar? Rapaz, isso aí provavelmente foi um pastor, né? Deve ter sido algum pastor. Ou líder de jovem. Eu não porque Deus me libertou desse negócio aí. Ou líder do ministério infantil. Já passei por esse problema aí, viu? Já passei por esse problema, já. Ai, Jesus amado. Quando a gente para pensar sobre o tempo de descanso, a gente volta de novo para o texto de Gênesis, né? Onde Deus dá esse exemplo sobre descansar. E nós também podemos diagnosticar um problema da nossa sociedade atual. Eu não sei se vocês viram isso, mas assim, principalmente nesse tempo que a gente passou de isolamento social, nós vimos uma questão da produtividade, né? Eu tenho que ser produtivo, eu tenho que fazer, tá todo mundo fazendo um curso, tá todo mundo lendo um livro e eu preciso fazer também, né?
E nós... Cursos gratuitos que não ia render para nada, Isso mesmo. E nós temos... esse é um problema da nossa era mesmo, assim, essa necessidade de nos sentirmos e nos mostrarmos produtivos, né? Eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu estou sempre ocupado. Então, existe, primeiro, uma valorização errada disso, né? Como se isso fosse algo bom. O excesso de produtividade não é algo bom. O equilíbrio é algo bom, né? E quando a gente para pensar no tempo de descanso, a primeira coisa que me vem à mente é: quantas horas você dorme por noite? E se dorme, né, de verdade, porque existem pessoas que acordam exaustas, você falou sobre o cansaço mental já, e às vezes tem tudo a ver com um problema na qualidade do sono. Às vezes você precisa realmente de um acompanhamento médico, fazer um exame, saber exatamente o que você está tendo, porque tem pessoas que dormem e já acordam cansadas, né? Porque não tem uma qualidade de sono. Está só em stand-by, né? Dorme, mas realmente está fadigada. Sabe que eu passei por isso, né? Eu passei por um processo de estafa uns 2 anos atrás, aí o pastor Euquir me deu um conselho do céu. Eu ia sair um dia aqui depois da igreja, morto e cansado, e tinha umas pessoas para atender, a gente ia sair para comer aquela pizza de crente, né? Tem a pizza depois do culto, né? Depois eu falo sobre esse negócio aí eu com o olho quebrado aqui, o pastor para mim: tu tá tão cansado. Eu disse: rapaz, tô, pastor, mas eu não estou dormindo bem, estou trabalhando muito, ainda vou ter que sair agora. Ele disse assim: dormir é melhor que comer. Se tiver um tempo para dormir, um tempo para comer, escolha dormir, que é melhor. O corpo precisa muito mais do descanso do que do manjar, da comida, né? E isso, realmente, na hora, eu tomei aqui um susto, foi uma palavra rema mesmo, palavra libertadora, e eu pude fazer isso. Inclusive, dentro desse testemunho, eu quero muito lhe ouvir sobre isso, porque isso me interessa, né, esse assunto. A gente tem lutado muito, a nossa família, o Wilkes Filho é meu parente por tabela, ele é meu cunhado afim, só que é afim da minha cunhada, né? E, na verdade, as nossas esposas são irmãs, né? Então, a gente percebeu que mesmo quando a gente queria dar um tempo de qualidade familiar, a gente não dava com integralidade. Porque, por exemplo, se a gente for, eu estava até conversando sobre isso, se a gente for para um restaurante, o que vai acontecer no restaurante? Celularzão aqui, toma meu WhatsApp. Então, o Senhor nos deu uma estratégia. Já há algum tempo, está todo mundo me achando mais coradinha aí, não sei se você já percebeu, né? É a lente da câmera. Eu reorganizei a minha agenda, né? Nós reorganizamos a nossa agenda para pelo menos uma vez por semana a gente amanhece o dia na praia. As primeiras horas do dia nós estamos na praia, levamos tudo de café, assim, não? Vamos tomar café na frente da praia. Pastor. Foi mesmo. Vamos com o carro até a beira da praia. Descobri onde é essa praia. É, mas eu não digo para ninguém não. Aí, a gente vai e a gente faz o seguinte: toma café todo mundo, e quando faz a piscininha a gente entra, a família, a minha família, né, a minha esposa, meus filhos e agora genro. E já vem uma netinha aí, já está dentro d'água também, mas não nasceu ainda não, mas já está dentro d'água. E o filho, a Rafaela e os 2 meninos, e a gente faz uma roda dentro da piscininha, lá não dá para ter celular. Então, verdadeiramente, a gente não só vai descansar, como a gente vai lavar o coração. Sim. A gente vai conversar, falar verdadeiramente olhando um para o outro. Então, e nunca falta assunto, né? Exatamente. Foi uma estratégia que nós arranjamos de Deus para descansar o que você falou no começo, tudo, não só o corpo. Mas, sobretudo, a alma e o espírito ali, né? Lavar o coração, lavar a alma, conversar e ter o tempo familiar. Maravilha. Né? Muito bom. Um outro ponto nesse sentido de ter esse tempo para descansar é justamente o que a gente já compartilhou, né? O planejamento. Se eu planejo o que eu tenho para fazer, se eu planejo as minhas atividades e as minhas prioridades, eu consigo realmente ter um tempo para descansar. Como você compartilhou agora, né? Reorganizou a sua agenda para separar esse momento de ter um tempo de qualidade em família. O outro ponto é justamente se desconectar, né? Como nós temos hoje a tecnologia a nosso favor, às vezes também ela é contra a gente, né? Existem dias que eu sinto que eu estou trabalhando 24 horas por dia, sem estar sentada na frente do computador. Porque alguém manda uma mensagem, alguém pede alguma coisa, vem uma solicitação para o dia seguinte. Então, a gente está... E o WhatsApp poderia ter um agendamento, né?
Chegasse 18 horas. Não, vou mandar aqui um aviso para a Duda, que eu estou lembrando agora, mas só amanhã às 9 você envia para ela, né? Perfeito. Seria bom. Perfeito. Boa ideia, viu? Como é que é o nome do dono lá? Mandar não. Vai, continua aí, vai. E aí, isso também tem a ver com a forma com que a gente administra isso, né? Por exemplo, dentro do nosso trabalho, nós criamos o hábito de solicitações serem enviadas por e-mail, porque o e-mail não vai chegar no meu celular, né? Claro que existem, às vezes, alguma coisa urgente que precisa ser feita ali na hora, mas quando nós colocamos para as pessoas esses limites, estabelecemos limites, nós conseguimos estabelecer esse nosso tempo de nos desconectar também. Às vezes a gente se sente mal. Eu confesso que eu já me senti mal por estabelecer esses limites, né? Às vezes a gente é tomado como chato, né? Porque é cri-cri com algumas coisas. Mas eu entendo que não é bom para mim receber trabalho, ou seja, o que for, 24 horas por dia. Então, eu estabeleço esses limites. Você não é nem pastora, né? Não, pastor, esse chamado não é para mim. Deus poderia ter feito o mundo num dia só. Poderia. Mas ele fez em 6. Exatamente. Porque tinha prioridades a serem feitas e etc. É organizado, né? Exatamente. O outro ponto que eu acho importante sobre a questão do descanso, e aí entra para todos nós, mas eu acredito que principalmente para aqueles que lideram e que têm pessoas sobre a sua responsabilidade, né? Deixar as pessoas cientes do seu tempo de descanso, né? Isso foi uma coisa que nós fizemos com os nossos líderes de conexão, líderes adolescentes. Nós compartilhamos com eles que nós estávamos sentindo essa necessidade de separar esse período de 24 horas, de desligar o WhatsApp, a internet e realmente ter esse tempo de descanso. E nós compartilhamos com eles sobre isso e dissemos, se for alguma coisa urgente, não hesite em nos ligar. Mas se você consegue resolver sozinho, resolva sozinho, né? Claro. Para que as pessoas também aprendam a respeitar os nossos limites. Eu, por exemplo, não mando... justamente no dia do descanso, né? Tem. Na hora do almoço. Hoje eu vou poder entrar em contato com a Eduarda, porque hoje é o dia do descanso dela, vai ter tempo para mim, né? Fazem isso com o pastor, sabia? Fazem, né, pastor? Eu não faço não, pastor. Mas isso é uma coisa que eu não faço. Eu não mando uma mensagem para o pastor na segunda-feira, porque eu sei que o dia do descanso do pastor é na segunda-feira. Porque tá livre, né, pastor? O pastor está livre, eu vou falar com ele. Não sou Mas eu, não, assim, segunda-feira realmente é meu dia, né? Então, assim, nem sempre eu vou atender. Porque o descanso, ele é bíblico. Se você não descansa, você está desobedecendo a Deus. E toda vida que você desobedece a Deus, você está pecando. E se você está pecando, chega uma fatura do pecado. E a fatura do pecado sempre traz prejuízo para você. Nós precisamos descansar. Tem um texto bíblico, que é Eclesiastes 10:10, que diz: se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito, né? Então, assim, o descanso é a hora de você afiar para quando você voltar com força, vigor e conseguir produzir bem e estando bem, com saúde. Se você não para, você vai estourar. Nem motor, até motor você tem que parar. Então, quem somos nós? Quando você não para, você está dizendo que você não crê em Deus. Eu não creio em Deus. Eu preciso estar fazendo algumas coisas, senão as coisas não acontecem. Eu não creio em Deus. Quando eu paro, eu estou dizendo, eu sei que quem me sustenta não é o meu trabalho. Eu sei que os resultados que eu alcanço não vêm de mim mesmo. Eu sei que os frutos que eu gero não são meus. Então, assim como os resultados não são gerados por mim, quando eu paro, eu continuo acreditando que é Deus que está fazendo o mundo girar e as coisas acontecerem. E Deus, Ele nos chama a descansar. Ele estabelece o dia do descanso. Deus, quando Ele se faz um de nós, Ele está cansado. Jesus cansa e Ele diz, vou tirar um tempo para descansar. E Ele se retira para descansar. Então, o descanso, ele não é pecado. Pecado é a preguiça. Perfeito. A preguiça. Pecado é você querer descansar 6 dias na semana e trabalhar meio-dia, né?
meio-dia, né? Você descansa 6 dias e meio na semana e trabalha no meio-dia. Mas a ordem bíblica é trabalhe 6 dias e descanse 1. Né? Então você tem uma proporção. Trabalhe, mas descanse. Deus nos deu a noite, gente. Por que Deus deu a noite para a gente? Né? Hoje a gente tem luz, tem tudo, modifica um pouco nossos hábitos. Mas os antigos, quando tudo começava a escurecer, já entendiam o seguinte: é hora de descansar. Né? E esse é um descanso da dormida. Mas o descanso que a gente está falando aqui também não é só do dormir à noite, né? É o descanso de você separar aquele dia, aquele tempo para você estar com a família, fazer alguma coisa que você tem prazer, um hobby, alguma coisa que, claro, nós estamos falando de quem ama ao Senhor. Então, são coisas que honram ao Senhor também. Duda, vamos avançar aqui para a última pergunta para a gente já caminhar para encerrar o nosso programa de hoje. Qual o primeiro passo para gerir melhor o meu tempo? Em Provérbios 28:13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, né? O primeiro passo para nós gerirmos melhor o uso do tempo é nós entendermos que quando nós não fazemos isso, nós estamos pecando. E quando nós estamos pecando, nós precisamos confessar ao Senhor. E quando nós confessamos ao Senhor e abandonamos, né? O abandonar é um ato que vem de nós e não do Senhor, né? O Senhor faz em nós, mas é nós que deixamos para trás. Quando nós fazemos isso, nós alcançamos misericórdia de Deus. E Deus nos ensina a realmente administrar as prioridades do nosso dia, a gerir bem aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E nós precisamos entender que nós honramos a Deus quando nós descansamos, quando nós cumprimos prazos, quando nós fazemos tudo com excelência, dentro da vocação e do propósito que Ele tem para a gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom tudo aqui. Eu acho que eu saio daqui gerindo melhor a minha agenda, mais ainda do que a gente já tem aprendido, tem visto. A nossa igreja é uma igreja bíblica. A igreja tem buscado excelência em todas as áreas. Excelência primeiro dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria vida, para depois trazermos excelência, né? E eu acho que tudo que tem acontecido no nosso meio é a prova viva de que há um processo de excelência se instalando em nosso meio. E isso tem muito a ver com o tempo, né? O tempo de Deus nas nossas vidas, como nós temos gerido a nossa vida em relação ao tempo de Deus também. Então foi muito bom. Duda, essa é a primeira, mas não é a última, né? Não. Teremos outros programas aí, em nome de Jesus. Foi muito bom. Deus abençoe você, seu ministério, sua família, Amém. sua posteridade, os filhos que ainda vão vir. Se vierem netos, bisnetos, sobrinhas. e sobrinhos e etc. Deus abençoe toda a tua família. Amém, amém. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando desse tempo e conversando sobre o assunto tão importante para a gente, né? Que Deus possa nos ensinar a realmente usar bem aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Verdade. Glória a Deus. Já ia me despedir. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Que o Senhor nos ajude a saber fazer bem uso dos nossos dias. Remindo o tempo, compreendendo a sua vontade, porque um dia nós vamos prestar conta desse tempo que Ele confiou a nós. Que Deus nos dê graça para vivê-los de uma forma que o honre. Deus abençoe você. Até a próxima. Em nome de Jesus. Paz. Tchau, tchau.